Ela só queria ajudar um idoso que parecia perdido na praça. Ofereceu um lanche, uma conversa, mas quando ele começou a cantar aquela música, o mundo dela desabou. Ninguém imaginava que aquele momento mudaria 2 vidas para sempre. Camila esfregou o pano no vidro da janela do 10º andar do edifício Central Plaza pela 3ª vez naquela manhã. Não porque estivesse sujo, mas porque precisava de algo para ocupar as mãos, enquanto a mente vagava pelos pensamentos que a atormentavam desde criança. O sol entrava forte pela janela, iluminando as gotas de produto de limpeza que escorriam lentamente pelo vidro como lágrimas transparentes que ela nunca conseguia derramar. Aos poucos, seus olhos se desviaram para a praça em frente ao prédio. Era um local movimentado, cheio de executivos apressados, vendedores ambulantes e pessoas que tinham lugares para ir, pessoas para ver. Mas foi ali, sentado sozinho no banco mais afastado, que ela viu uma figura que a fez parar completamente o que estava fazendo. Um homem idoso, cabelos grisalhos desalinhados, roupas amarrotadas que pareciam ter visto melhores dias. Ele estava com as mãos na cabeça, balançando levemente o corpo para frente e para trás, como se tentasse organizar pensamentos que se recusavam a se encaixar nos lugares certos. Havia algo na postura dele que tocou fundo no coração de Camila. Uma vulnerabilidade que ela conhecia bem demais. Mais alguém perdido no mundo, murmurou para si mesma, voltando o olhar para o vidro, mas não conseguiu continuar limpando. Seus olhos voltaram inevitavelmente para o homem na praça. Ele agora segurava algo nas mãos, olhando fixamente como se fosse a coisa mais importante do mundo. De longe, parecia ser apenas um pedaço de papel amassado. O intervalo do almoço chegou como uma libertação. Camila desceu rapidamente as escadas, ignorando o elevador que sempre demorava uma eternidade. Seu coração batia mais rápido que o normal, e ela não sabia explicar por quê. Algo naquele homem na praça a chamava, como se fosse um ímã invisível puxando sua consciência. Quando chegou à praça, ele ainda estava lá, no mesmo banco, na mesma posição. Só que agora podia ver melhor seu rosto. Tinha rugas profundas que contavam histórias de sofrimento, mas os olhos tinham uma tristeza que parecia familiar. Era como olhar para um espelho do futuro, onde a dor havia se instalado permanentemente. Com licença, Camila se aproximou devagar, tentando não assustar. "O senhor está bem?" Roberto levantou o olhar e por um momento ficou claramente confuso sobre onde estava e quem era aquela jovem falando com ele. Seus olhos piscaram várias vezes, como se tentasse focar numa imagem que insistia em ficar borrada. Eu acho que sim", respondeu com voz rouca, hesitante. "Às vezes fico um pouco perdido. Não sei bem como explicar." Havia algo na voz dele que fez o estômago de Camila se contrair. Uma tonalidade que despertou memórias enterradas há muito tempo. "O senhor precisa de alguma coisa? Água? Comida?" Não preciso incomodar ninguém." Roberto balançou a cabeça, mas o movimento foi lento, como se até isso fosse difícil para ele. As pessoas já têm problemas demais sem se preocupar com um velho confuso. Camila sentou no banco ao lado dele, ignorando completamente as regras não escritas da cidade grande sobre não conversar com estranhos. "Não é incômodo nenhum. Na verdade, também estou meio perdida na vida." Roberto virou o rosto para ela, e pela primeira vez, seus olhos mostraram um interesse genuíno. "Perdida como? Sabe quando você sente que falta alguma coisa importante na sua vida, mas não consegue descobrir o que é?" As palavras saíram da boca de Camila antes que ela pudesse pensá-las. Como se houvesse um buraco dentro do peito que nunca se fecha. "Conheço esse sentimento." Roberto assentiu lentamente. "Só que no meu caso, sinto que perdi coisas importantes, mas não consigo lembrar quais eram." A conversa estava tomando um rumo que deixava Camila desconfortável e curiosa ao mesmo tempo. "Como assim não consegue lembrar?" Roberto mostrou o papel amassado que segurava. Era uma fotografia velha, desbotada, onde mal se podia distinguir as figuras. "Encontrei isso nos meus pertences. Uma foto de uma menina pequena, cabelo encaracolado, sorrindo. Acho que era importante para mim, mas não sei quem ela é." O coração de Camila disparou. Quando era criança, tinha exatamente cabelos encaracolados. E havia uma foto muito parecida com aquela descrição, que sua mãe guardava como tesouro. "Posso ver?"
Roberto hesitou por um momento, depois estendeu a fotografia. As bordas estavam gastas de tanto ser manuseada, e a imagem estava realmente muito desbotada. Mas dava para ver uma criança pequena de cabelos cacheados, segurando a mão de um homem alto. É uma foto bonita, Camila disse, devolvendo cuidadosamente. A menina parece feliz. Fico olhando para ela e sinto uma dor aqui. Roberto colocou a mão no peito. Como se ela fosse muito importante para mim. Mas por mais que eu tente, não consigo lembrar quem é. O senhor já procurou ajuda médica para essas dificuldades com a memória? Roberto soltou uma risada amarga. Já passei por tantos médicos, hospitais, instituições. Todos dizem a mesma coisa. Que eu sofri algum tipo de traumatismo que afetou minha capacidade de lembrar do passado. Que talvez nunca recupere essas memórias. Camila sentiu um nó se formar na garganta. E sua família? Não tem ninguém procurando pelo senhor? Se tenho família, eles provavelmente desistiram de me procurar há muito tempo. A voz de Roberto se quebrou um pouco. Quem vai querer um velho que não lembra nem do próprio nome direito? Roberto, ela disse suavemente. Pelo menos do nome o senhor lembra. Roberto. Sim, esse nome sempre esteve comigo. É praticamente a única certeza que tenho sobre quem sou. Camila abriu a mochila e tirou metade do sanduíche que havia preparado para o almoço. Aceita? Fiz em casa hoje de manhã. Roberto olhou para o sanduíche como se fosse um presente precioso. Não posso aceitar sua comida. A senhorita precisa se alimentar para trabalhar. Fiz 2, mentiu Camila, partindo o sanduíche ao meio novamente. E me chamo Camila, pode ficar à vontade. Camila. Roberto repetiu o nome devagar, como se testasse o som na língua. É um nome bonito. Me lembra de alguma coisa, mas não sei o quê. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Camila observava Roberto discretamente, notando pequenos detalhes. A forma como ele segurava a comida, delicadamente, como se tivesse sido educado para isso. O modo como mastigava devagar, apreciando cada pedaço. E, principalmente, como seus olhos se enchiam de lágrimas por causa de um simples gesto de gentileza. Faz tempo que alguém não é gentil assim comigo, Roberto disse, limpando os olhos com as costas da mão. A maioria das pessoas nem me vê quando passo na rua. Isso é terrível. Todo mundo merece ser visto. Merece ser tratado com dignidade. A senhorita... A Camila tem família? A pergunta pegou Camila desprevenida. Minha mãe faleceu há alguns anos. Meu pai desapareceu quando eu era criança. Roberto parou de mastigar e olhou fixamente para ela. Desapareceu? Saiu para trabalhar um dia e nunca mais voltou. Minha mãe esperou durante anos, achando que ele ia voltar. Nunca entendemos o que aconteceu. Que idade você tinha? Era bem pequena. Lembro dele me levando para a praça, me ensinando a andar de bicicleta, cantando para eu dormir. A voz de Camila falhou. Às vezes me pergunto se ele está vivo em algum lugar, se precisa de ajuda, se... Roberto estava completamente imóvel agora, olhando para Camila com uma intensidade que a deixou desconfortável. O senhor está bem? Ela perguntou. Essa música que seu pai cantava, você se lembra de alguma? Camila ficou surpresa com a pergunta. Tinha uma que ele cantava sempre. Era sobre uma estrelinha que brilhava no céu para proteger as crianças. Por que pergunta? Roberto começou a cantarolar baixinho, uma melodia suave e familiar. Estrela pequenina, brilha lá no céu, cuida da menina, meu tesouro de mel. O sangue de Camila gelou completamente. Era exatamente a música que seu pai costumava cantar. Exatamente a mesma melodia, as mesmas palavras. Como o senhor conhece essa música? Sua voz saiu trêmula. Roberto parou de cantarolar e olhou para ela com confusão. Eu não sei. Ela simplesmente veio à minha cabeça quando você falou sobre seu pai. É estranho, mas sinto que já cantei essa música muitas vezes para alguém muito especial. Camila se levantou bruscamente do banco, o coração batendo descompassado. Preciso voltar ao trabalho. Fiz alguma coisa errada? Roberto perguntou, claramente preocupado. Não, é só que... Preciso processar algumas coisas. Ela olhou para ele mais uma vez, tentando gravar cada detalhe daquele rosto na memória. O senhor vem sempre aqui? Quase todos os dias.
Este banco é o lugar onde me sinto mais em paz. Talvez eu passe aqui amanhã no meu intervalo. Seria muito bom ter alguém para conversar. Roberto sorriu timidamente. Obrigado pelo sanduíche, Camila. E obrigado por me ver como pessoa. Camila acenou e saiu caminhando rapidamente, tentando controlar as lágrimas que começaram a escorrer pelo rosto. Aquela música era particular, especial, algo que só ela e seu pai compartilhavam. Como um completo estranho podia conhecê-la. Subindo as escadas do prédio, uma única certeza martelava em sua cabeça. Preciso descobrir quem realmente é Roberto, porque algo muito profundo dentro dela estava gritando que aquele encontro não foi casualidade. O resto da tarde passou em câmera lenta. Cada janela que limpava, cada corredor que esfregava, sua mente estava completamente focada no homem da praça, no jeito que ele falou, no modo como conhecia a música, na forma como seus olhos se encheram de lágrimas ao ouvir sobre o pai desaparecido. Quando finalmente terminou o expediente, Camila desceu correndo para a praça, mas o banco estava vazio. Roberto havia ido embora, levando consigo suas perguntas sem respostas e a sensação perturbadora de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Camila chegou em casa com as pernas trêmulas e o coração ainda acelerado. O pequeno apartamento que dividia com mais 2 colegas de trabalho nunca pareceu tão acolhedor quanto naquele momento. Ela se jogou na cama e fechou os olhos, tentando processar o que havia acabado de acontecer na praça. A música. Aquela música que seu pai cantava todas as noites antes dela dormir. Estrela pequenina, brilha lá no céu, cuida da menina, meu tesouro de mel. Como um completo estranho podia conhecer uma canção tão íntima, tão particular? As coincidências começavam a se acumular de forma perturbadora. Levantou da cama e foi até o guarda-roupa, abrindo a gaveta mais profunda onde guardava as poucas lembranças que restaram da infância. Suas mãos tremeram ao tocar a caixa de sapatos empoeirada que não abria há meses. Dentro dela, protegidas por papel de seda amarelado, estavam as únicas fotografias que sobraram do pai. A primeira foto mostrava um homem alto, de cabelos escuros, segurando uma menina pequena de cabelos encaracolados no colo. Ambos estavam sorrindo para a câmera e o amor entre eles era visível em cada pixel daquela imagem desbotada. Camila passou os dedos suavemente sobre o rosto do pai na fotografia, tentando lembrar dos detalhes que o tempo havia apagado de sua memória. "Por que você foi embora, pai?" Sussurrou para a foto, como fazia sempre que a saudade apertava demais. "Onde está agora?" Na segunda fotografia, ela estava um pouco mais velha, talvez com 5 ou 6 anos, andando de bicicleta, enquanto o pai corria ao lado, com as mãos estendidas, pronto para ampará-la caso ela caísse. A expressão de orgulho no rosto dele era inconfundível. Era um pai presente, carinhoso, que claramente amava a filha acima de tudo. Camila segurou as 2 fotos e tentou comparar mentalmente com o rosto de Roberto. Seria possível? Poderia aquele homem confuso e fragilizado ser? Não, era impossível. Seu pai tinha cabelos escuros, era mais novo, tinha uma postura confiante. Roberto era grisalho, curvado pelo peso dos anos e das dificuldades. Mas e se o tempo, as circunstâncias e os problemas de saúde tivessem transformado completamente uma pessoa? E se seu pai não havia abandonado a família, mas algo terrível havia acontecido com ele? A noite passou em claro. Camila revirou na cama, alternando entre a esperança louca de ter encontrado o pai desaparecido e a razão que dizia ser apenas coincidência cruel. Quando finalmente adormeceu, sonhou com a voz do pai cantando a música da estrelinha. Mas no sonho, o rosto dele estava borrado, irreconhecível. No dia seguinte, chegou ao trabalho mais cedo que o habitual. Não conseguia se concentrar nas tarefas. E cada vez que olhava pela janela em direção à praça, sentia o estômago se revirar de ansiedade. Roberto estaria lá? Seria seguro conversar com ele novamente? E se ela estivesse enlouquecendo, vendo conexões onde não existiam? O relógio pareceu se mover em câmera lenta até chegar ao horário do intervalo. Camila desceu as escadas correndo, o coração batendo como um tambor descontrolado. Atravessou a rua em passos rápidos, e quando chegou à praça, sentiu um misto de alívio e apreensão ao ver Roberto no mesmo banco de sempre.
Só que hoje ele não estava sozinho. 2 seguranças do shopping próximo estavam conversando com ele, e pela linguagem corporal, não parecia ser uma conversa amigável. Roberto gesticulava tentando explicar alguma coisa, mas os homens claramente não estavam interessados em ouvir. Senhor, já explicamos que não pode ficar aqui pedindo dinheiro para as pessoas. Um dos seguranças estava dizendo quando Camila se aproximou. Mas eu não estou pedindo nada, Roberto respondeu visivelmente confuso. Só estou sentado no banco. Várias pessoas reclamaram que o senhor está incomodando, perguntando sobre fotografias, cantando músicas infantis. Camila sentiu o sangue ferver. Com licença, interrompeu, se posicionando entre Roberto e os seguranças. Qual é o problema exatamente? A senhorita conhece esse senhor? Um dos seguranças perguntou. Conheço sim, e ele não estava incomodando ninguém. Estava apenas sentado no banco público. Olha, senhorita, não queremos criar confusão, mas recebemos várias reclamações. O senhor aqui fica abordando as pessoas, mostrando fotografias antigas, cantando músicas infantis. Isso deixa todo mundo desconfortável. Roberto baixou a cabeça, claramente envergonhado. Desculpa, Camila. Não queria causar problemas. É que quando vejo certas pessoas, principalmente mulheres jovens, sinto que deveria conhecê-las, que elas são importantes para mim de alguma forma. O coração de Camila se partiu ao ver a fragilidade daquele homem. Não se desculpe. O senhor não fez nada errado. Voltou-se para os seguranças. Ele tem tanto direito de estar aqui quanto qualquer outra pessoa. Se não está fazendo nada ilegal, vocês não podem expulsá-lo. Os seguranças se entreolharam, claramente incomodados com a resistência de Camila. Está bem, mas se recebermos mais reclamações, vamos ter que tomar providências. Depois que eles se afastaram, Camila sentou ao lado de Roberto, que ainda estava cabisbaixo. Não liga para eles. Pessoas ignorantes existem em todo lugar. Obrigado por me defender, Roberto disse baixinho. Não sei porquê, mas quando você apareceu, me senti protegido. Como se já tivesse sido protegido por você antes. A frase fez Camila arrepiar. Roberto, posso fazer algumas perguntas sobre sua vida antes de perder a memória? Claro, embora eu não tenha muitas respostas. O senhor lembra de ter tido família? Esposa? Filhos? Roberto fechou os olhos e colocou as mãos na testa, como se tentasse forçar as lembranças a voltarem. Às vezes tenho flashes. Uma mulher com cabelos longos, sorrindo. Uma criança pequena correndo pela casa. Vozes distantes chamando meu nome. Mas são fragmentos, como pedaços de um quebra-cabeças que não sei montar. E sobre trabalho, lembra do que fazia? Acho que trabalhava em escritório. Lembro de papéis, reuniões, pessoas de terno. Mas pode ser que sejam memórias de outros lugares onde estive depois do acidente, não necessariamente do meu trabalho original. Camila respirou fundo antes de fazer a próxima pergunta. Que tipo de acidente foi? Os médicos disseram que foi acidente de carro. Me encontraram em estado grave, sem documentos, sem identificação. Fiquei em coma por semanas. Quando acordei, não sabia nem meu próprio nome. Roberto era o nome que estava numa pulseira que eu usava, então assumiram que fosse meu. E ninguém te procurou nos hospitais? Aparentemente não. Ou se procuraram, não chegaram até mim. Passei anos em instituições para pessoas sem identificação. Até que consegui sair e... acabei vivendo assim, na rua. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Camila. A história fazia sentido. Se seu pai realmente havia sofrido um acidente grave no caminho do trabalho, se havia perdido os documentos, se ninguém sabia onde procurá-lo, era possível que ele tivesse passado todos esses anos perdido, sem memória, sem identidade. Camila, você está chorando, Roberto notou preocupado. Falei alguma coisa que te deixou triste? Roberto, eu preciso te contar uma coisa. Meu pai desapareceu quando eu era criança. Ele saiu para trabalhar um dia e nunca mais voltou. Passamos anos procurando. Minha mãe nunca parou de esperar ele voltar. Roberto ficou completamente imóvel. Que idade você tinha? Era bem pequena, mas lembro dele perfeitamente. Era carinhoso, presente, me levava para passeios, me ensinava coisas novas todos os dias. E a música que ele cantava. Estrela pequenina brilha lá no céu
Cuida da menina, meu tesouro de mel. Camila completou, observando a reação de Roberto. Roberto começou a tremer. Suas mãos foram automaticamente para a cabeça e ele começou a balançar o corpo, como se estivesse em dor física. Essa música, quando você fala dela, sinto uma dor aqui no peito, como se fosse muito importante, muito especial para mim. Roberto, olha para mim. Camila segurou gentilmente o rosto dele, forçando-o a encontrar seus olhos. Olha bem para o meu rosto. Não te lembra de ninguém? Roberto estudou cada traço do rosto dela, os olhos percorrendo desde a testa até o queixo. Seus olhos são familiares. E quando você sorri, é como se eu já tivesse visto esse sorriso milhares de vezes. E meu cabelo? Quando era criança, era bem cacheado, igual ao da menina da sua fotografia. A fotografia? Roberto pegou rapidamente o papel amassado do bolso. Olha aqui. Olha a menina da foto. Agora olha para você. Camila pegou a fotografia e a estudou cuidadosamente. A imagem estava desbotada, mas dava para ver uma criança pequena de cabelos cacheados segurando a mão de um homem alto. A roupa da criança, o jeito de segurar a mão, até mesmo a postura. Roberto, ela disse com a voz trêmula. Acho que essa criança da foto sou eu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto olhou para a foto, depois para Camila, depois para a foto novamente. Suas mãos começaram a tremer violentamente. Não pode ser, ele murmurou. Não pode ser possível. Por que não pode? Porque se você fosse minha filha, você não teria me abandonado na rua. Não teria deixado eu viver como uma pessoa em situação de rua todos esses anos. As palavras foram como facadas no coração de Camila. Roberto, a gente não te abandonou. A gente não sabia onde você estava. A gente pensou que você tinha nos abandonado. Eu nunca abandonaria minha família, Roberto disse com uma convicção que surpreendeu até ele mesmo. Sei que não lembro de muita coisa, mas tenho certeza absoluta de que jamais abandonaria pessoas que amo. Camila pegou as mãos trêmulas de Roberto entre as suas. Eu sei. Agora eu sei. Você não nos abandonou. Algo terrível aconteceu com você, e você ficou perdido todos esses anos. Mas como podemos ter certeza? Como podemos saber se não é só uma coincidência cruel? Vamos descobrir, Camila disse com determinação. Vamos procurar respostas. Vamos aos lugares onde você foi atendido depois do acidente. Vamos procurar registros médicos. Vamos descobrir a verdade. Roberto apertou as mãos de Camila com força. E se descobrirmos que eu realmente sou seu pai? E se todos esses anos de sofrimento poderiam ter sido evitados? Então vamos recuperar o tempo perdido, Camila respondeu, tentando soar mais confiante do que se sentia. Vamos construir novas memórias para compensar as que você perdeu. Camila, posso te fazer um pedido? Claro. Canta a música comigo? A da estrelinha? Camila sentiu as lágrimas escorrerem livremente pelo rosto. Com a voz embargada, começou a cantar baixinho. Estrela pequenina, brilha lá no céu, cuida da menina, meu tesouro de mel. Roberto se juntou a ela e suas vozes se misturaram numa harmonia que parecia familiar, como se já tivessem cantado juntos milhares de vezes antes. E naquele momento, sentados naquele banco da praça, pai e filha começaram a se reconhecer, mesmo que a memória não confirmasse ainda o que o coração já sabia. Quando terminaram de cantar, Roberto estava chorando também. Não sei se sou seu pai, Camila, mas sei que você é a pessoa mais importante que encontrei em todos esses anos perdidos. Para mim também, ela respondeu, abraçando aquele homem frágil que carregava tantas feridas. Vamos descobrir a verdade juntos. Prometo que não vou desistir de você. E pela primeira vez em muito tempo, Roberto sorriu um sorriso genuíno. Não sabia ainda quem era, de onde vinha ou para onde ia, mas sabia que não estava mais sozinho no mundo. Camila passou a noite inteira planejando. Se Roberto realmente era seu pai, precisavam de provas concretas, não apenas coincidências emocionais. Na manhã seguinte, em vez de ir direto para o trabalho, fez uma ligação que mudaria tudo. Clínica São Rafael, bom dia! Atendeu uma voz feminina do outro lado da linha. Preciso falar com alguém sobre um paciente que vocês atenderam. É urgente. Senhora, preciso de mais informações.
É sobre um homem que sofreu acidente de carro, ficou em coma, perdeu a memória. Isso aconteceu há muitos anos. Houve uma pausa. A senhora é familiar do paciente? Acho que sim. É isso que estou tentando descobrir. Venha até aqui às 2 da tarde. Doutora Marina pode conversar com a senhora. Camila desligou com o coração acelerado. Tinha conseguido marcar na única clínica especializada em traumatismo craniano da cidade. Se Roberto havia passado por lá, talvez encontrassem respostas. Chegou à praça mais cedo que o habitual. Roberto estava no banco, mas hoje parecia diferente. Mais agitado, mexendo constantemente nas mãos, olhando ao redor como se procurasse por alguém. Roberto, tudo bem? Ele olhou para ela com alívio visível. Camila! Tive sonhos estranhos a noite toda. Sonhei com uma casa amarela, com um jardim cheio de flores, e tinha uma mulher chamando meu nome da janela. O coração de Camila disparou. Sua casa de infância era amarela, e sua mãe adorava cuidar do jardim. Que mais você lembra do sonho? Tinha uma criança brincando no quintal. Uma menina de cabelos cacheados, igual você era pequena. Ela corria atrás de borboletas e ria muito. Roberto parou, colocando as mãos na cabeça. Mas quando acordo, tudo fica confuso novamente. Roberto, consegui marcar uma consulta numa clínica especializada. Talvez eles tenham registros seus. Você faria isso por mim? Os olhos dele se encheram de lágrimas. Mesmo sem ter certeza de quem eu sou, especialmente por não ter certeza. Preciso saber a verdade. Roberto hesitou. E se descobrirmos que eu realmente sou seu pai? Como você vai reagir? Consegue perdoar um homem que te deixou sozinha todos esses anos? Você não me deixou sozinha por escolha. Camila segurou as mãos dele. Se for meu pai, você é vítima tanto quanto eu fui. Na clínica São Rafael, doutora Marina era uma mulher de meia idade com olhos gentis e postura profissional. Ela estudou Roberto atentamente quando entraram na sala. Senhor Roberto, posso fazer algumas perguntas sobre seu estado atual? Claro, doutora. Ainda tem dores de cabeça frequentes? Sim, principalmente quando tento forçar as lembranças. E sobre coordenação motora? Alguma dificuldade? Roberto estendeu as mãos. Camila notou pela primeira vez que elas tremiam levemente. Às vezes tenho tremores, e minha perna direita fica rígida quando ando muito. Doutora Marina anotou tudo cuidadosamente. Vou verificar nossos arquivos. Senhor Roberto, lembra de algum detalhe específico sobre o acidente? Só o que me contaram. Acidente de carro, sem documentos, coma prolongado. A médica saiu para consultar os registros. Camila segurou a mão de Roberto, sentindo os tremores que ele tentava esconder. Estou com medo, ele confessou baixinho. Medo de quê? De descobrir que sou seu pai e não conseguir ser o homem que você lembra. De ser apenas um estranho com o rosto familiar. Você já é mais pai para mim nesses últimos dias do que muitas pessoas são a vida inteira. Camila respondeu sinceramente. Doutora Marina retornou com uma pasta espessa. Seu rosto estava sério. Encontrei o registro. Paciente deu entrada aqui sem identificação. Traumatismo craniano severo. Múltiplas fraturas. Coma por 3 semanas. Quando foi isso? Camila perguntou segurando a respiração. Exatamente há 15 anos. A médica mostrou o prontuário. Paciente foi encontrado pelos bombeiros numa estrada secundária longe da rodovia principal. Veículo completamente destruído. Camila sentiu o mundo girar. 15 anos. Exatamente quando seu pai desapareceu. Tem alguma foto do paciente na época? Ela perguntou com voz trêmula. Temos, mas devo alertar que o rosto estava muito machucado. Doutora Marina retirou uma fotografia do prontuário. Mesmo com os ferimentos, os inchaços e os curativos, Camila reconheceu imediatamente. Era seu pai. Mais jovem, machucado, mas definitivamente era ele. Roberto, ela mostrou a foto. Reconhece essa pessoa? Roberto estudou a imagem com atenção. Devagar, suas mãos começaram a tremer mais intensamente. Sou eu, mais novo, mas sou eu. Olhou para Camila com desespero. Isso significa que você é meu pai, Camila completou, as lágrimas escorrendo livremente. Você é Paulo Roberto Silva. Você trabalhava na empresa de construção. Você me levava para pescar no domingo. Você fazia panquecas no café da manhã. Paulo Roberto. Ele repetiu o nome como se testasse o som.
Paulo Roberto Silva. Doutora Marina observava a cena com emoção. Vocês querem alguns minutos sozinhos? Camila assentiu, não conseguindo falar. Quando ficaram sozinhos, Roberto se virou para ela completamente. Minha filha, ele disse. E pela primeira vez, a palavra soou natural. Minha Camila, como pude esquecer de você? Você não esqueceu por mal, pai. Você esqueceu porque se machucou tentando voltar para casa. Pai, Roberto repetiu a palavra, saboreando cada sílaba. Sou seu pai. Sou realmente seu pai. Eles se abraçaram no consultório médico. 15 anos de saudade, dor e perguntas sem resposta se dissolvendo naquele momento. Roberto chorava como criança, repetindo perdão várias vezes. Não tenho que perdoar, Camila sussurrou no ouvido dele. Você tentou voltar para casa, você sempre tentou voltar. Doutora Marina retornou discretamente. Senhor Paulo, posso explicar algumas coisas sobre sua condição? Roberto. Agora Paulo. Enxugou os olhos e assentiu. O traumatismo afetou principalmente sua memória de longo prazo e algumas funções motoras. Mas com o reencontro da família, é possível que algumas lembranças voltem gradualmente. E os tremores? Sequela do acidente, mas tratável com fisioterapia e medicação adequada. Camila segurou a mão do pai com força. Vamos cuidar de tudo isso. Vamos recuperar o tempo perdido. Paulo olhou para ela com orgulho misturado à tristeza. Você cresceu sem mim. Se tornou uma mulher forte, independente, bondosa. Sua mãe te educou muito bem. Mamãe morreu há 3 anos. Camila disse suavemente. Ela nunca parou de esperar você voltar. O rosto de Paulo se contorceu de dor. Ela morreu achando que eu a abandonei? Não. No final ela sempre dizia que algo tinha acontecido com você. Que você jamais nos abandonaria por vontade própria. Ela me conhecia melhor que eu mesmo nestes últimos anos. Saindo da clínica, pai e filha caminharam devagar pelas ruas. Paulo observava tudo com interesse renovado, como se estivesse vendo o mundo com olhos novos. Camila, posso te pedir algo? Qualquer coisa, pai. Me leva para casa. Para a nossa casa. Quero ver se desperta alguma lembrança. Camila hesitou. A casa havia sido vendida depois da morte da mãe. Pai, a casa foi vendida. Mamãe não conseguia mais pagar sozinha. O rosto dele se entristeceu, mas logo se recompôs. Então me leva para a sua casa. Quero conhecer onde minha filha mora agora. Enquanto caminhavam juntos pela primeira vez em 15 anos, Camila sentia que finalmente o buraco no peito estava sendo preenchido. Tinha encontrado seu pai. Agora precisava ajudá-lo a encontrar a si mesmo novamente. Pai, ela disse, testando a palavra que não pronunciava há tanto tempo. Sim, filha. Bem-vindo de volta. Paulo sorriu. E pela primeira vez desde o acidente, se sentiu realmente em casa. O apartamento pequeno que Camila dividia nunca pareceu tão apertado quanto naquele momento. Paulo entrou devagar, observando cada detalhe como se tentasse gravar tudo na memória frágil. As 2 colegas de Camila, Fernanda e Júlia, olharam surpresas quando ela chegou acompanhada. Meninas, preciso conversar com vocês, Camila disse tentando controlar a ansiedade na voz. Este é Paulo, meu pai. Fernanda quase derrubou a xícara de café que segurava. Seu pai? Camila, você sempre disse que ele havia desaparecido quando você era criança. É uma longa história. Paulo interveio gentilmente. Sofri um acidente grave e perdi a memória. Passei todos esses anos sem saber quem eu era. Júlia se levantou da mesa, claramente tocada pela situação. Meu Deus, que situação terrível. Como vocês se reencontraram? Camila contou rapidamente sobre o encontro na praça, as coincidências, a ida à clínica. Com cada palavra, Paulo observava como a filha havia se tornado uma mulher articulada, forte, capaz de enfrentar situações difíceis. Preciso arranjar outro lugar para morar, Paulo disse quando Camila terminou de contar. Não posso invadir a vida de vocês assim. Nem pense nisso, Camila respondeu firme. Você vai ficar aqui comigo. Já perdi você uma vez, não vou perder novamente. Fernanda e Júlia trocaram olhares compreensivos. Camila, se precisar de alguma coisa, pode contar conosco, Fernanda ofereceu. Seu pai é bem-vindo aqui. Naquela primeira noite juntos,
Paulo sentou na beirada da cama improvisada que Camila preparou para ele na sala. Segurava nas mãos uma foto que ela havia mostrado. A família completa, antes do acidente. Sua mãe era linda, ele disse, passando os dedos sobre o rosto da esposa na fotografia. Como ela se chamava? Helena. Helena Maria Silva. Helena. Paulo repetiu o nome várias vezes, como se tentasse despertar alguma lembrança adormecida. Tenho a sensação de que esse nome já significou o mundo inteiro para mim. Significava. Vocês se amavam muito. Paulo começou a chorar silenciosamente. Ela morreu pensando que eu a abandonei. Morreu sem saber que eu estava perdido, tentando desesperadamente encontrar o caminho de volta para casa. Camila se sentou ao lado dele. Pai, mamãe sabia. No fundo, ela sempre soube. Nos últimos anos de vida, ela dizia que sentia você ainda vivo em algum lugar. Ah, como ela morreu? A pergunta saiu carregada de dor. Problema no coração. O médico disse que foi de tanto sofrimento acumulado. Camila hesitou antes de continuar. Ela nunca se recuperou completamente da sua falta. Paulo cobriu o rosto com as mãos. Eu matei minha própria esposa. Não fisicamente, mas emocionalmente. Não diga isso. Você não teve escolha no que aconteceu. Mas as consequências foram as mesmas, não foram? Helena se foi por problemas cardíacos agravados por anos de estresse e saudade. Você cresceu sem pai, e eu... Ele parou, tentando controlar os soluços. E eu vivi como indigente enquanto minha família se destroçava. Camila segurou as mãos trêmulas do pai. Pare de se culpar. O acidente não foi sua culpa. A perda de memória não foi sua culpa. A situação toda foi uma tragédia, mas ninguém teve culpa. Como você consegue me perdoar tão facilmente? Como consegue me olhar sem raiva? Porque finalmente entendo o que aconteceu. Durante anos, eu oscilei entre raiva e saudade. Raiva de você ter ido embora. Saudade do pai carinhoso que eu lembrava. Agora sei que você nunca foi embora por vontade própria. Paulo olhou para a filha com admiração. Você se tornou uma pessoa incrível, Camila. Forte, compassiva, generosa. Helena fez um trabalho maravilhoso te criando sozinha. Ela falava de você todos os dias. Contava histórias de como você era carinhoso, trabalhador, dedicado à família. Por isso nunca consegui te odiar completamente. Conte-me sobre nossa vida antes do acidente. Talvez isso ajude a despertar algumas lembranças. Camila respirou fundo e começou a desenterrar memórias preciosas. Você trabalhava numa empresa de construção civil. Saía cedo todos os dias, mas sempre voltava para jantar conosco. Nos finais de semana, me levava para pescar no lago municipal. Paulo fechou os olhos, tentando visualizar as cenas. Continue. Você me ensinou a andar de bicicleta na rua da nossa casa. Correu atrás de mim por horas, segurando o banco da bicicleta, até que finalmente consegui pedalar sozinha. A casa amarela, Paulo murmurou. Sonhei com uma casa amarela. Exato. Nossa casa era amarela com portão verde. Você pintou ela toda num fim de semana. E mamãe ficou brava porque você sujou a roupa boa. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Paulo. Estou começando a lembrar de fragmentos. Não imagens claras, mas sensações. O cheiro de tinta fresca, o som da sua risada quando aprendeu a pedalar. E as panquecas. Você fazia panquecas todo domingo de manhã. Dizia que era sua especialidade secreta. Paulo sorriu pela primeira vez desde que chegaram ao apartamento. Panquecas. Acho que ainda sei fazer panquecas. Amanhã você faz panquecas para mim, Camila disse, sorrindo através das lágrimas. Amanhã, ele concordou. Ficaram em silêncio por alguns minutos, processando a magnitude da situação. 15 anos de separação, dor e mal-entendidos começando a se dissolver. Pai, posso fazer uma pergunta difícil? Claro. Como foi viver na rua todos esses anos? Como conseguiu sobreviver? Paulo suspirou profundamente. No início, quando saí das instituições, foi terrível. Não entendia por que não tinha família, por que ninguém me procurava. Pensei que fosse uma pessoa ruim, que talvez merecesse estar sozinho. Que terrível. Aprendi a sobreviver pedindo ajuda em igrejas, fazendo pequenos trabalhos, dormindo em abrigos quando havia vagas. Mas o pior não era a fome ou o frio. Era a solidão absoluta, a sensação de não pertencer a lugar nenhum. Camila chorou, ouvindo o relato. Sinto muito, pai.
Sinto muito por tudo que você passou. Não precisa sentir. Agora entendo que tudo teve um propósito. Se eu não tivesse estado naquela praça exatamente naquele dia, se você não tivesse decidido ajudar um estranho, nunca teríamos nos reencontrado. Você tem razão. O destino nos reuniu novamente. Paulo pegou as mãos da filha entre as suas. Camila, quero que saiba uma coisa. Mesmo sem lembrar exatamente quem você era, mesmo com minha mente confusa, meu coração sempre soube que você era especial. Desde o primeiro momento que você se aproximou de mim na praça, eu senti a mesma coisa. Algo em você me era familiar, mesmo não sabendo explicar o que. Agora sei o que era. Era o amor que nunca morreu. Nem com o acidente, nem com a amnésia, nem com todos esses anos perdidos. Naquela noite, pela primeira vez em 15 anos, Paulo dormiu sabendo exatamente quem era e onde estava. E Camila dormiu sabendo que finalmente havia recuperado a parte mais importante de si mesma, seu pai. Mas ainda havia um longo caminho pela frente. Recuperar a memória completamente, reconstruir a relação, lidar com as sequelas emocionais de tanto tempo perdido. Era apenas o começo de uma jornada difícil, mas que agora enfrentariam juntos. Durante a madrugada, Camila acordou com um barulho na cozinha. Levantou preocupada e encontrou Paulo mexendo panelas, tentando fazer algo. Pai, o que está fazendo? Ele se virou com um sorriso tímido. Lembrei da receita das panquecas. Não consegui esperar até domingo. E ali, às 3 da madrugada, pai e filha fizeram panquecas juntos pela primeira vez em 15 anos. Não eram perfeitas, um pouco queimadas nas bordas, mas tinham o sabor mais doce do mundo, o sabor do reencontro. As semanas que se seguiram trouxeram uma rotina que Camila nunca imaginou viver. Acordar e encontrar o pai fazendo café, ouvir suas tentativas de lembrar pequenos detalhes do passado, vê-lo lutando contra as sequelas do acidente que ainda afetavam sua coordenação. Mas também trouxeram momentos mágicos, como quando ele finalmente conseguiu lembrar do nome do cachorro que tinham quando Camila era pequena. Rex! Ele gritou uma manhã, acordando todo mundo no apartamento. O cachorro se chamava Rex. Era um vira-lata amarelo que você achou na rua e trouxe para casa chorando. Camila saiu correndo do quarto, ainda de pijama. Pai, você lembrou do Rex. Lembro dele latindo toda vez que eu chegava do trabalho. E lembro de você dando banho nele no quintal, encharcando a roupa toda. Era a primeira lembrança realmente clara que Paulo recuperava, e ambos choraram de emoção. Mas nem tudo estava sendo fácil. A readaptação à vida social era um desafio constante para ele. No supermercado, quando foram fazer as primeiras compras juntos, Paulo ficou paralisado na entrada. Tantas pessoas, tantos ruídos, tantas escolhas. Ele se encostou numa parede, respirando pesadamente. Pai, o que houve? Camila perguntou preocupada. É muito movimento. Não consigo processar tanta informação ao mesmo tempo. Vamos embora. Fazemos as compras outro dia. Não, ele disse com determinação. Preciso me acostumar. Preciso voltar a viver normalmente. Fizeram as compras devagar, Paulo segurando firme no braço da filha, parando sempre que se sentia sobrecarregado. Na fila do caixa, uma senhora idosa os observou com curiosidade. Que filha dedicada, ela comentou alto. Hoje em dia é raro ver filhos cuidando dos pais com tanto carinho. Camila sorriu. Mas Paulo ficou constrangido. Não sou um fardo para ela, murmurou quando saíram do supermercado. Não quero ser um peso na vida da minha própria filha. Você não é peso nenhum, Camila respondeu firmemente. Você é meu pai. Cuidar de você não é obrigação, é privilégio. Mas olha para mim, Camila. Sou um homem quebrado, com a mente fragmentada, que não consegue nem fazer compras sozinho. Você é um sobrevivente. Passou 15 anos perdido e ainda assim manteve a bondade no coração. Isso não é fraqueza, é força. Naquela tarde, Camila decidiu fazer algo que vinha planejando há dias. Ligou para a antiga empresa onde Paulo trabalhava, esperando encontrar alguém que ainda se lembrasse dele. Construção Horizonte, boa tarde, atendeu uma voz masculina. Preciso falar sobre um funcionário que trabalhava aí há 15 anos. Paulo Roberto Silva. Paulo Roberto? Peraí. Paulo Roberto Silva? O cara que sumiu do nada? O coração de Camila acelerou. Sumiu como?
Ele saiu para uma reunião numa obra fora da cidade e nunca mais apareceu. A gente pensou que ele tinha abandonado o emprego, mas era estranho porque ele era super responsável. Posso conversar com alguém que trabalhava com ele na época? Meu pai era sócio da empresa na época. Ele se lembra bem do Paulo. Quer que eu peça para ele ligar para a senhora? 2 horas depois, Camila atendia uma ligação que mudaria muito das peças restantes do quebra-cabeças. Alô, aqui é Mário Henrique, antigo sócio da Construção Horizonte. Você perguntou sobre Paulo Roberto Silva? Sim, senhor. Ele é meu pai. Seu pai? Mas ele desapareceu há 15 anos. Onde ele estava todo esse tempo? Camila contou toda a história. O silêncio do outro lado da linha foi longo e pesado. Meu Deus do céu! Mário finalmente falou. Então ele realmente sofreu um acidente. A gente procurou por ele, sabe? Chamamos a polícia, investigamos, mas nunca encontramos rastros. O senhor lembra para onde ele estava indo naquele dia? Claro que lembro. Era uma reunião numa obra em Itatiba. Mas o estranho é que quando ligamos lá, disseram que ele nunca apareceu para a reunião. Pode me dar o endereço exato? Tenho aqui nos arquivos antigos. Vou procurar e te mando por mensagem. Quando Camila desligou, Paulo estava na sala, tentando montar um quebra-cabeças que Fernanda havia comprado para ajudar na coordenação motora dele. Pai, descobri para onde você estava indo no dia do acidente. Paulo parou imediatamente de mexer nas peças. Para onde? Para uma obra em Itatiba. Uma reunião de trabalho. Itatiba. Ele repetiu o nome da cidade lentamente. Não me lembra de nada. Quer ir lá? Talvez ver o local desperte alguma lembrança. Paulo hesitou. E se for muito doloroso? E se eu lembrar do acidente? Então vamos enfrentar juntos. Não pode ser pior que viver sem saber a verdade. No sábado seguinte, alugaram um carro e seguiram para Itatiba. Durante o trajeto, Paulo ficou cada vez mais agitado. Suas mãos tremiam e ele olhava a paisagem com uma intensidade quase desesperadora. Reconhece alguma coisa? Camila perguntou quando entraram na cidade. Tudo me parece familiar e estranho ao mesmo tempo. Como um sonho que você quase lembra, mas escapa toda vez que tenta focar. Chegaram ao endereço que Mário havia fornecido. Era um terreno onde hoje funcionava um posto de gasolina, mas que 15 anos atrás estava sendo preparado para a construção de um prédio residencial. A obra nunca foi concluída, explicou o gerente do posto quando perguntaram. Houve problemas financeiros e o projeto foi cancelado. Saíram do posto e caminharam pelos arredores. Paulo parou de repente numa curva da estrada, cerca de 2 quilômetros adiante. Este lugar, ele murmurou. Conheço este lugar. O que você lembra? Chuva, muita chuva. Eu estava dirigindo e havia muita chuva. Paulo se aproximou do acostamento onde ainda eram visíveis marcas antigas de acidente na vegetação. Meu carro derrapou aqui. Camila sentiu um arrepio. Como sabe que foi aqui? Não sei explicar, mas sinto que foi exatamente neste ponto. Paulo se ajoelhou e pegou um punhado de terra. Eu capotei. Lembro de vidro quebrando, do barulho do metal se retorcendo. Pai, não precisa forçar. Não, preciso lembrar. Ele interrompeu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Lembro de estar de cabeça para baixo, preso no carro. E lembro de gritar seu nome, Camila. Gritar o nome da Helena. Gritar que precisava voltar para casa. Pai, depois tudo ficou escuro. Quando acordei, estava num hospital e ninguém sabia quem eu era. Passei dias gritando por você e pela Helena, mas os médicos achavam que era delírio do traumatismo. Camila abraçou o pai ali mesmo, no acostamento da estrada. Você tentou voltar para casa. Você lutou para voltar para nós. Mas não consegui. Falhei com vocês. Não falhou. Você estava ferido, confuso, sem memória. Não tinha como saber como voltar. Paulo se levantou e olhou ao redor mais uma vez. Agora entendo por que passei todos esses anos me sentindo incompleto. Uma parte de mim sabia que havia pessoas importantes esperando por mim em algum lugar. E agora? Agora sei que encontrei vocês novamente. Mesmo que Helena não esteja mais aqui, encontrei você. Na volta para casa, Paulo estava mais calmo, como se um peso tivesse saído dos seus ombros. Camila, posso te contar uma coisa que venho pensando? Claro, todos esses anos na rua, mesmo sem lembrar de vocês, eu sempre tive esperança.
Sempre acreditei que um dia as coisas iam fazer sentido novamente. E agora fazem? Agora fazem. Encontrei minha filha. Sei quem sou. Sei de onde venho. Ele segurou a mão dela. E sei que tenho pelo que viver novamente. Temos muito tempo para recuperar, pai. Sim, temos. E vou aproveitar cada segundo. Quando chegaram ao apartamento, Fernanda e Júlia estavam esperando com um jantar especial. Para comemorar o retorno das memórias, Júlia explicou. Durante o jantar, Paulo contou sobre as lembranças que tinham voltado. Pela primeira vez desde o reencontro, ele parecia verdadeiramente em paz consigo mesmo. Sabe o que mais me emociona? Ele disse no final da noite. Não é só ter recuperado minha identidade. É descobrir que criei uma filha tão maravilhosa. Helena fez um trabalho incrível. Nós fizemos, Camila corrigiu. Você também me criou, pai. Nos primeiros anos da minha vida você esteve presente. Essas memórias nunca saíram do meu coração. E agora vamos criar novas memórias, Paulo disse. Melhores, porque agora sabemos o valor de estar juntos. Naquela noite, pela primeira vez desde o acidente, Paulo dormiu sem pesadelos. E Camila dormiu sabendo que finalmente sua família estava completa novamente, mesmo que de forma diferente da que ela sonhara quando criança. O processo de cura ainda seria longo, mas agora tinham algo que haviam perdido 15 anos atrás. Eles tinham um ao outro. Um mês depois do reencontro, a realidade começou a mostrar sua face mais dura. Paulo estava melhorando gradualmente, mas as limitações impostas pelo acidente se tornavam mais evidentes no dia a dia. Suas mãos tremiam quando ficava nervoso, tinha dificuldades para se concentrar em tarefas simples e algumas noites acordava gritando com pesadelos sobre o acidente. Camila chegou do trabalho numa terça-feira e encontrou Paulo sentado no chão da sala, cercado por papéis espalhados. Ele tentava organizar alguns documentos que Fernanda havia conseguido na prefeitura, mas claramente estava frustrado. Pai, o que aconteceu? Não consigo entender esses papéis, ele disse com a voz embargada. São tantos números, tantas informações. Meu cérebro não processa direito. Camila se ajoelhou ao lado dele e viu que eram formulários para regularizar sua situação legal. CPF, RG, comprovante de residência. Coisas básicas que qualquer adulto deveria conseguir resolver, mas que para Paulo representavam montanhas intransponíveis. Vamos fazer juntos devagar, ela disse, tentando soar otimista. Camila, eu sou um peso para você. Paulo explodiu de repente. Olha para mim. Não consigo nem preencher um formulário simples. Como vou conseguir trabalhar? Como vou ajudar com as despesas? Pai, você está se recuperando. Demora tempo. Demora quanto tempo? Meses? Anos? E se eu nunca conseguir ser independente novamente? A pergunta ficou suspensa no ar como uma ameaça. Camila não tinha resposta, porque secretamente também havia se feito a mesma questão. As coisas pioraram quando o proprietário do apartamento apareceu na porta alguns dias depois. Maurício era um homem de meia idade que sempre foi compreensivo com as inquilinas, mas agora estava visivelmente incomodado. Camila, precisamos conversar sobre a situação do seu pai. Que situação, seu Maurício? Bem, oficialmente ele não pode morar aqui. O contrato é para 3 pessoas específicas, e ele não está no contrato. Camila sentiu o chão abrir debaixo dos pés. Mas é temporário até ele se organizar. Já faz mais de um mês. Os vizinhos estão reclamando. Dizem que ele fica caminhando pelo corredor durante a madrugada, que às vezes fala sozinho. Paulo apareceu na porta da sala, claramente constrangido por ter ouvido a conversa. Seu Maurício? Ele disse com dignidade. Não quero causar problemas. Posso sair hoje mesmo. Pai, não vai sair lugar nenhum. Camila se posicionou entre eles. Este é seu lar agora. Camila, seja razoável. Maurício continuou. Seu pai precisa de cuidados especiais. Este não é ambiente adequado para alguém com limitações. A palavra limitações cortou o coração de Paulo como uma lâmina. Ele se virou e voltou para a sala, cabisbaixo. Seu Maurício, dê mais um pouco de tempo. Estamos providenciando a documentação dele. Tenho até o final do mês. Depois disso, ou ele sai, ou vocês todas saem. Quando o proprietário foi embora, Camila encontrou Paulo sentado no sofá, segurando a antiga fotografia da família. Pai,
Não liga para o que ele disse. Ele não está errado, Camila. Eu tenho limitações. Não sou mais o homem que era antes do acidente. Você é meu pai. Isso é tudo que importa. Mas não é tudo, é? Paulo olhou para ela com uma lucidez dolorosa. Você trabalha o dia inteiro para sustentar a si mesma e suas colegas. Agora tem que sustentar um pai inválido também. Não diga isso. Você não é inválido. Não consigo trabalhar. Não consigo nem morar sozinho, dependo de você para tudo. Como não sou inválido? A conversa foi interrompida pela chegada de Fernanda e Júlia. Elas vinham com notícias que só piorariam a situação. Camila precisa saber de uma coisa, Fernanda disse hesitante. O síndico do prédio me procurou hoje. O que ele queria? Alguns moradores estão se organizando para fazer uma queixa formal contra seu pai. Queixa de quê? Dizem que ele perturba o sossego, que fica andando pelos corredores de madrugada, que às vezes grita durante os pesadelos. Paulo se levantou abruptamente. Vou embora agora mesmo. Não vou destruir a vida de vocês por causa dos meus problemas. Pai, senta aí. Não vai a lugar nenhum. Camila, seja realista. Não posso morar aqui. Não posso trabalhar. Não tenho dinheiro. Não tenho para onde ir. Talvez fosse melhor eu voltar para as ruas. Não fale isso nem brincando. Júlia se aproximou timidamente. Senhor Paulo, posso sugerir uma coisa? Claro. Minha tia trabalha numa casa de repouso muito boa. Não é asilo, é um lugar para pessoas que precisam de cuidados especiais. Talvez... Não! Camila explodiu. Meu pai não vai para a casa de repouso. Acabei de encontrá-lo. Não vou abandoná-lo novamente. Ninguém está falando em abandono. Fernanda tentou mediar. Mas talvez lá ele teria o acompanhamento médico adequado. E eu? O que seria de mim? Camila começou a chorar. Passei 15 anos procurando por ele. Agora que o encontrei, vocês querem que eu o entregue para estranhos cuidarem? Paulo se aproximou da filha e a abraçou. Minha filha, talvez elas tenham razão. Talvez eu precise de ajuda profissional. Não precisa. Eu cuido de você. Mas você não pode abrir mão da sua vida por minha causa. Você é jovem, tem sonhos, tem futuro pela frente. Meu futuro inclui você, pai. Naquela noite, Paulo teve o pior pesadelo desde o reencontro. Gritou tanto que acordou o prédio inteiro. Camila correu para acalmá-lo, mas desta vez foi diferente. Ele estava em estado de pânico total, não reconhecia onde estava. Chamava por Helena desesperadamente. Pai, sou eu, Camila. Você está em casa, está seguro. Helena, onde está Helena? Preciso chegar em casa. Ela está me esperando. Pai, olha para mim. Helena faleceu. Você está com sua filha Camila. Paulo olhou para ela como se fosse uma estranha. Você não é minha filha. Minha filha é pequena, tem cabelo cacheado. Quem é você? O coração de Camila se despedaçou. Por alguns momentos aterrorizantes, Paulo havia regredido completamente. Não a reconhecia, não sabia onde estava, vivia no passado como se o acidente tivesse acontecido ontem. Fernanda e Júlia apareceram na porta, preocupadas. Vizinhos batiam na parede, reclamando do barulho. A situação estava se tornando insustentável. Camila, Júlia disse suavemente, acho que seu pai precisa de ajuda médica especializada. Ele vai melhorar, Camila insistiu, abraçando Paulo que ainda estava confuso. É só uma fase. E se não for? E se ele precisar de cuidados que você não pode dar? A pergunta ecoou no silêncio da madrugada. Paulo havia se acalmado, mas ainda olhava ao redor sem reconhecer completamente onde estava. Na manhã seguinte, uma nova crise se apresentou. Camila recebeu uma ligação no trabalho que a fez tremer das pernas. Alô? Camila, aqui é Fernanda. Seu pai saiu de casa e não voltou. Como assim, saiu? Acordei e ele não estava mais aqui. Deixou um bilhete dizendo que não quer ser fardo para ninguém. Camila largou tudo e correu para casa. O bilhete estava na mesa da cozinha, escrito com a letra trêmula de Paulo. Minha querida filha, você me deu o maior presente que eu poderia receber. Me devolveu minha identidade. Mas não posso continuar sendo um peso na sua vida. Você merece ser feliz, e eu estou impedindo isso. Não me procure. Cuide da sua vida. Te amo para sempre. Papai. Camila desabou. Depois de 15 anos procurando pelo pai, depois de finalmente tê-lo de volta, ele havia desaparecido novamente, mas desta vez por escolha própria. Precisamos achá-lo.
ela disse entre lágrimas. Camila, talvez seja melhor assim. Fernanda tentou consolar. Talvez ele saiba o que é melhor para todos. Não, ele está confuso, assustado. Não pode tomar decisões nesse estado. Saíram pelas ruas procurando Paulo. Camila foi direto para a praça onde se conheceram, mas ele não estava lá. Procuraram em todos os lugares que ele frequentava, mas não havia rastros. Quando já era tarde da noite, Camila recebeu uma ligação que mudou tudo. Alô, aqui é do Hospital Municipal. Temos aqui um senhor chamado Paulo Roberto Silva. Ele pediu para ligar para este número. É meu pai. Ele está bem? O que aconteceu? Ele está fisicamente bem, mas muito abalado emocionalmente. Pode vir buscá-lo? No hospital, Camila encontrou Paulo numa cadeira de rodas, olhando para o chão. Quando a viu, começou a chorar. Perdão, filha. Perdão por ter fugido. Pai, por que fez isso? Porque percebi que não consigo cuidar de mim mesmo. Preciso de ajuda, Camila. Ajuda profissional. Então vamos procurar ajuda. Não. Você precisa viver sua vida. Eu vou para aquela casa de repouso que sua amiga mencionou. Pai, não. Não é abandono, minha filha. É amor. Eu te amo demais para destruir seu futuro. Camila se ajoelhou diante da cadeira de rodas e segurou as mãos trêmulas do pai. E se eu não conseguir viver sabendo que você está numa instituição? E se eu nunca me perdoar por ter deixado isso acontecer? Paulo olhou nos olhos da filha e viu ali a mesma determinação que ele próprio sempre teve. Então vamos encontrar um jeito de ficarmos juntos, mas do jeito certo, com a ajuda que eu preciso. Promete que não vai desistir de nós? Prometo, mas você também precisa prometer que não vai abrir mão dos seus sonhos por minha causa. Meus sonhos incluem você, pai. Sempre incluíram. Naquela noite, pai e filha saíram do hospital com um plano. Não seria fácil, não seria perfeito, mas seria juntos. E às vezes, ficar junto é a única coisa que importa, mesmo quando o mundo inteiro diz que é impossível. 3 meses depois da noite no hospital, Camila chegou em casa carregando uma caixa pesada. Não era mais o apartamento apertado que dividia com Fernanda e Júlia. Era um lugar pequeno, mas que ela podia chamar verdadeiramente de lar. Um quarto para ela, outro para Paulo, uma sala que servia de tudo um pouco e uma cozinha onde o cheiro de panquecas dominicais já estava se tornando tradição novamente. Pai, cheguei! Ela gritou, colocando a caixa na mesa. Paulo apareceu da cozinha, secando as mãos num pano de prato. Seus movimentos ainda eram lentos. As mãos ainda tremiam levemente, mas havia algo diferente nos seus olhos. Uma paz que não existia antes, uma aceitação serena das próprias limitações. O que trouxe dessa vez? Ele perguntou curioso. Materiais para seu novo projeto. Camila sorriu, abrindo a caixa cheia de madeiras, tintas e pincéis. Paulo se aproximou, tocando cuidadosamente nas madeiras. Acha mesmo que consigo fazer isso? Tenho certeza. Dr. Marcos disse que trabalhos manuais vão ajudar muito na coordenação motora. Dr. Marcos era o neurologista que acompanhava Paulo há 2 meses. Um profissional dedicado que conseguiu encontrar o equilíbrio perfeito entre otimismo e realismo. Seu pai nunca vai voltar a ser exatamente como era antes do acidente, ele havia explicado para Camila. Mas pode ter uma vida plena, produtiva, feliz, só precisa de adaptações. E foram exatamente essas adaptações que transformaram suas vidas. Paulo começou frequentando um centro de reabilitação 3 vezes por semana. Não era internação, como Júlia havia sugerido, mas um acompanhamento ambulatorial que permitia que ele dormisse em casa todas as noites. Lá, além da fisioterapia para os tremores, participava de oficinas de marcenaria adaptada para pessoas com limitações motoras. Sabe o que mais me emociona? Paulo disse pegando um dos pincéis da caixa. Não é só estar fazendo algo produtivo novamente. É estar fazendo junto com outras pessoas que entendem o que passei. No centro, Paulo havia encontrado uma comunidade. Outros sobreviventes de acidentes. Pessoas que lutavam contra sequelas neurológicas. Famílias inteiras aprendendo a se adaptar a novas realidades. Pela primeira vez desde o acidente, ele não se sentia sozinho em suas dificuldades. E hoje tem novidade especial, Camila disse, mal conseguindo conter a ansiedade. Que novidade? Lembra daquela vaga de monitor que Dr. Marcos comentou?
Paulo parou de mexer nos materiais. Lembro, você foi aceito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Paulo se apoiou na mesa, as lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Tem certeza? Dr. Marcos ligou hoje de manhã. Você vai ajudar outros pacientes nas oficinas de marcenaria, 2 vezes por semana, com carteira assinada. Paulo desabou na cadeira, soluçando sem conseguir se controlar. Eu vou trabalhar novamente. Vou ser útil novamente. Você sempre foi útil, pai. Agora vai ser reconhecido por isso. A transformação de Paulo nos últimos meses havia sido gradual, mas impressionante. Os pesadelos ainda aconteciam, mas com menor frequência. Os episódios de confusão mental eram raros, e quando ocorriam, ele sabia como lidar com eles. Mais importante ainda, havia aprendido a aceitar ajuda sem se sentir diminuído. Camila, posso falar uma coisa? Claro. Naquela noite no hospital, quando eu disse que ia para a casa de repouso, você me salvou novamente. E como? Você me mostrou que existe diferença entre dependência e apoio mútuo. Eu depender de você às vezes não me faz menos homem. E você se orgulhar de cuidar de mim não te faz menos independente. Camila se emocionou. Aprendi isso com você, pai. Comigo? Você cuidou de mim nos primeiros anos da minha vida. Me ensinou a andar, a falar, a ser gente. Agora é minha vez de retribuir. Paulo se levantou e abraçou a filha. Sabe qual é a diferença entre agora e antes do acidente? Qual? Antes eu cuidava de você porque era meu dever de pai. Agora você cuida de mim porque escolhe. E isso é muito mais poderoso. Naquela tarde, enquanto Paulo experimentava as ferramentas adaptadas que Camila havia comprado, ela aproveitou para organizar alguns papéis. Documentos que representavam a nova vida que estavam construindo juntos. A certidão de nascimento de Paulo, finalmente emitida segunda via. O CPF regularizado. O comprovante de residência no nome dos dois. A carteira de trabalho que seria assinada na semana seguinte. E guardado num envelope especial. Algo que ela havia encomendado como surpresa. Pai, tenho mais uma coisa para te mostrar. Mais? Não sei se aguento tantas emoções num dia só. Ele riu. Camila entregou o envelope. Paulo o abriu cuidadosamente e retirou uma certidão de óbito cancelada. Era a certidão que havia sido emitida anos atrás, quando as autoridades presumiram sua morte depois de tanto tempo desaparecido. Oficialmente você voltou a existir, Camila disse. Legalmente, burocraticamente, você está vivo novamente. Paulo leu o documento várias vezes, tentando processar o significado. Paulo Roberto Silva. Cancelamento de óbito por reaparecimento do registrado. Agora você pode votar, pode ter conta em banco, pode fazer planos para o futuro. Posso sonhar novamente, ele completou. A conversa foi interrompida por uma batida na porta. Camila abriu e encontrou Fernanda e Júlia, carregando uma grande torta de chocolate. Viemos comemorar, Fernanda anunciou. Comemorar o quê? Ora, seu pai conseguiu o emprego. A notícia já se espalhou. As 4 se sentaram na pequena mesa da cozinha, dividindo a torta e conversando sobre os planos futuros. Paulo falava animado sobre as oficinas, sobre os colegas que ia conhecer, sobre a possibilidade de ensinar suas técnicas de marcenaria para outros pacientes. Senhor Paulo, Júlia disse no final da tarde, posso falar uma coisa? Claro. No início, quando você chegou, confesso que ficamos preocupadas. Não sabíamos se ia dar certo, se Camila conseguiria conciliar tudo. E agora? Agora vemos que vocês dois se tornaram mais fortes juntos. Camila está mais madura, mais focada, e você trouxe uma sabedoria para a nossa convivência que não existia antes. Paulo ficou emocionado. Obrigado por terem me aceito, mesmo quando eu era só um estranho confuso na vida de vocês. Nunca foi estranho, Fernanda corrigiu. Era família que ainda não conhecíamos. Quando as amigas foram embora, pai e filha ficaram na varanda do apartamento, observando o movimento da rua. Era uma vista simples, mas que representava algo precioso para ambos. Normalidade. Camila, posso te contar qual é meu maior sonho agora? Qual? Quero me aposentar oficialmente um dia, trabalhar por anos no centro de reabilitação, ajudar centenas de pessoas e, quando chegar a hora, parar sabendo que cumpri meu propósito. E depois da aposentadoria? Quero ser avô. Paulo sorriu.
Quero que você constitua sua própria família. E quero estar lá para ver seus filhos crescerem. Quero dar para eles tudo que não consegui dar para você nos últimos 15 anos. Camila se emocionou. Pai, você me deu a coisa mais importante que um pai pode dar para uma filha. O quê? Você me ensinou que o amor verdadeiro não depende da memória perfeita, da saúde perfeita, das condições perfeitas. Amor verdadeiro é escolher ficar juntos, mesmo quando tudo parece impossível. Paulo segurou a mão da filha. E você me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Que mesmo um homem quebrado, esquecido, pode encontrar seu lugar no mundo novamente. Naquela noite, antes de dormir, Paulo fez algo que não fazia desde o acidente. Planejou o futuro. Anotou num caderno seus objetivos para os próximos meses. As habilidades que queria desenvolver no novo emprego. Os pacientes que esperava ajudar. No quarto ao lado, Camila também fazia seus planos. Havia decidido cursar psicologia à noite, especializar-se em reabilitação neurológica. Queria entender melhor o que o pai havia passado. Queria ajudar outras famílias que enfrentassem situações similares. Ambos sabiam que ainda havia desafios pela frente. Paulo nunca seria completamente como antes do acidente. Haveria dias difíceis, recaídas, momentos de frustração. Mas agora enfrentariam tudo isso juntos, como família. Na manhã seguinte, Paulo acordou cedo e preparou panquecas para o café da manhã. Não eram perfeitas. Uma estava um pouco queimada, outra um pouco crua, mas tinham o sabor da vitória. O sabor de um homem que havia recuperado não apenas sua identidade, mas sua dignidade. Bom dia, filha, ele disse quando Camila apareceu na cozinha. Bom dia, pai. Como dormiu? Sonhei com sua mãe, Paulo respondeu, servindo as panquecas. Ela estava sorrindo, dizendo que estava orgulhosa de nós dois. Tenho certeza que está. E sabe o que mais ela disse no sonho? O quê? Que o amor que construímos juntos é mais forte que qualquer acidente, qualquer perda de memória, qualquer dificuldade. Que família de verdade é isso? Pessoas que escolhem ficar juntas não importa o que aconteça. Camila beijou a testa do pai. Helena tinha razão, como sempre. Terminaram o café da manhã conversando sobre os planos para a semana. O primeiro dia de Paulo no novo emprego, a matrícula de Camila na faculdade, a visita que fariam no fim de semana ao túmulo de Helena para contar todas as novidades. Quando Paulo saiu para o centro de reabilitação e Camila partiu para o trabalho, ambos carregavam no coração a certeza de que haviam vencido. Não porque a vida havia ficado fácil, mas porque haviam aprendido que os maiores vitórias não vêm da ausência de problemas, mas da coragem de enfrentá-los juntos. E ali, naquela rua comum de uma cidade comum, uma família havia se reconstruído. Não como era antes, mas como precisava ser agora. Pai e filha, apoiando-se mutuamente, provando que o amor verdadeiro não apenas sobrevive às tempestades da vida, mas sai fortalecido delas. A faxineira que um dia decidiu ajudar um idoso perdido na praça, havia descoberto que às vezes, quando ajudamos alguém, estamos na verdade salvando a nós mesmos. E o homem que passou 15 anos procurando o caminho de casa, havia finalmente entendido uma verdade simples. Lar não é um lugar, é onde estão as pessoas que amamos.